Leva a Bela. Ela acabou de despertar. É. Vem, Bé. Bela adormecida Vem também, pra cá, né? vem. Bela fera, Bela Ela dona. já sabe que ela tem que sair, ó. Conseguiu? Vai trancar, gente. Aqui ele levou a chave. Que medo. Vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Hoje estamos aqui, eu, Miss Stephanie, com a Bruna. nossa querida nutricionista, e a gente vai conversar um pouquinho sobre nutrição. Então vamos lá? Bora lá! Antes de começar realmente o vídeo, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, comentar se vocês tiverem mais alguma outra pergunta pra ela sobre nutrição, conforme vocês forem assistir o vídeo. E não se esqueçam de me seguir no Instagram e o dela também, que vai aparecer aqui na tela, que o editor maravilhoso vai colocar. Vamos lá? Então lá. Você quer falar um pouquinho sobre, sua carreira, sobre nutrição? A gente vai para as perguntas. Eu posso começar contando, sim. Eu acho legal. Eu sou nutricionista, acho que vão fazer 3 anos. Estou fazendo uma pós-graduação aí em neuropsiquiatria. Eu sou uma nutricionista que gosta muito de estudar a relação da comida com a mente. Pra quem não sabe, eu passei com a Bruna. Se vocês me seguem no Instagram, vocês devem ter visto eu fazendo alguns sucos, algumas coisas, porque quando a gente conversou, até a Bruna falou que, né, a nossa alimentação é muito questão comportamental. Então é exatamente isso. E existe uma vertente, se é que eu posso dizer assim, da nutrição, que é a nutrição comportamental, que ela avalia realmente avalia os seus comportamentos em relação à comida, né? Os motivos que te levam a comer. Faz muito sentido. E não só essa visão, porque a gente está num momento da sociedade em que a comida foi racionalizada e medicalizada. Então, comida é só carboidrato, gordura e proteína. Não posso comer comida porque esse alimento porque engorda. Tal alimento é bom, tal alimento é ruim. Isso é muito ruim para a nossa relação com a comida. Então, depois de observar que aquela nutrição convencional para mim não fazia sentido, desde a faculdade nunca fez sentido. E essa rolou uma dúvida. Sempre me questionei muito será que realmente eu dar um papel escrito para as pessoas determinando o que elas vão comer funciona? Não. Porque eu não estou 24 horas por dia com elas. Então eu achava muito perigoso eu me sujeitar a fazer esse tipo de prescrição. Eu, Bruna. Mas existe a educação alimentar, eu não julgo. Porque funciona para algumas pessoas. Exatamente, tem casos e casos. Existem casos que realmente precisam de algumas modificações por conta de alergias ou algumas doenças específicas. Mas eu gosto mais de entender o dia a dia da pessoa. Existem alguns traumas, algumas crenças que influenciam diretamente na alimentação. Então eu gosto mais dessa pegada do comportamento. Foi o que aconteceu comigo que me ajudou muito. Eu sou muito ansiosa, acho que eu até falei em um dos vídeos aqui. E me ajudou muito, porque quando a gente conversou, você perguntou da minha rotina, se tinha alguma coisa que estava me incomodando, e se eu preparava minha comida, né, que é o que a gente vai falar hoje, e que eu só sentava e comia de uma vez. E era na frente da TV, que era um hábito meu e da minha mãe, né? Que a gente comia na frente da TV, não era na mesa. Então essas coisas fazem muita diferença na vida da família, né? Sim, Da criança. sim, na formação de hábitos, enfim. De tudo, né? De tudo. Bora pras perguntas. Rafael, coloca alguma coisa aí. Ele não vai colocar porque ele gosta de me zoar. Com certeza. Então vamos lá. Por que você acha que é importante conversar com uma nutricionista? Talvez a família ou pra criança, assim, o que você acha? Eu falo que hoje também a gente está num momento em que muita gente se coloca a falar sobre nutrição de forma indiscriminada. Não só de nutrição, mas de saúde num contexto geral. Dieta, né? A gente vê tanta coisa de dieta. A gente vê muitos profissionais, às vezes, que não são nutricionistas ou pessoas que têm outros tipos de pensamento, mas que acham no direito ali de falar sobre nutrição, sobre dieta. Então é importante procurar um nutricionista, porque a gente estuda para justamente essa questão dos alimentos, das composições, a forma como eles interagem no nosso organismo fisiologicamente e também
por ter essa questão comportamental, a gente estuda também a relação de sentimentos, afetividade, enfim. Então é importante procurar um profissional nutricionista sempre que quiser tirar dúvidas sobre alimentação. Eu quero iniciar uma modificação na minha alimentação, ou mesmo quero iniciar uma dieta, quero engravidar, descobrir que eu tô com diabetes, hipertensão. Busque um profissional, porque tem dicas a rodo na internet. Dieta tem uma a cada revista que tem na banca de jornal. Só que a gente tem que pensar que o que é bom pra ela não é bom pra mim. Exatamente. Né? Então, respeitar essa individualidade é algo muito importante. É algo que só um nutricionista é capaz de fazer numa conversa sensata. Seja se for com criança, conhecer todo o histórico da família, conversar com os pais, né? A rotina, né? Exatamente. Sentir a criança também. E se for com um adulto, conhecer o adulto, fazer um acompanhamento bem próximo, assim, pra criar esse vínculo e tentar trazer os resultados que se espera, né? E sempre chega, gente. Sim. Como fazer com que as crianças comam melhor? Essa é uma questão que aparece muito. Sim. Eu costumo falar que comer melhor é muito relativo também, né? Porque hoje a gente, foi como eu falei no início do vídeo, a gente tá com essa questão de medicalizar a comida. Essa dicotomia de bom e ruim é péssima para nossa relação com a comida. Então, esse alimento é lixo, dia do lixo, gente, isso é muito péssimo. Não criem isso na educação das crianças. Mas não pode também, igual que eu vejo que alguns pais fazem, levar a criança 2, 3 vezes por semana no McDonald's. Sim, não. Tem que ter um equilíbrio. Um equilíbrio, Mas tentar não associar os alimentos a essa questão de lixo e de saudável, enfim. Mas voltando à pergunta, é tentar sempre oferecer com variedade. Então, variar não só o que se oferece, mas a forma de preparo também. Porque pode ser que de repente a batata é algo bem democrático, mas vamos supor uma cenoura. Fruta. Pode ser que a cenoura na forma cozidinha ela não gostou. Então, sei lá, tenta fazer um purê, tenta buscar uma receita de um doce. Uma vez eu vi brigadeiro de cenoura. Eu já fiz com as crianças. E eles amaram, juro pra você. O ruim é que como a cenoura solta bastante água, então você tem que fazer e comer rápido. Ou de colherzinha, né? Porque eu senti, quando você faz, a gente tenta fazer a forma da cenoura, né? Não ficou tão consistente. Mas é muito legal, a gente pode tentar fazer um dia essa receita. Então tentar variar. Nunca assim, se limitar, deixar, meu filho não gosta. Outra coisa que é importante, oferecer várias vezes. Várias vezes. Aqueles pratos bonitos que algumas pessoas fazem, você acha que ajuda? Ajuda. Poder fazer carinho no arroz, usar a salada pra fazer o cabelo, você acha que ajuda? Eu acredito. Até você como professora pode me dizer melhor isso, essa questão didática, né? De sei lá, de mostrar, de encantar primeiro e... a gente sempre conta alguma história de alguma verdura, fala da fruta. Eu até quando eu dava aula uma vez, eu inventei que o maracujá, porque o maracujá em inglês é passion fruit, né? A fruta da paixão. Então eu inventei uma história de romance, assim. Então toda vez que tinha maracujá na sala, eles tomavam. Porque eles lembravam da história. Tem essa coisa lúdica e eu acho que utilizar isso com alimentação é muito bacana. Então fazer desenhos no prato, sempre buscar incluir a criança, colocá-la para participar do momento da refeição e não só sentar na mesa e comer, mas conforme o desenvolvimento dela e conforme for percebendo que ela já está apta para determinadas atividades, incluir no preparo também. Então, levar no mercado também é interessante para ver desde a compra, escolher, ver o que não está machucado, tentar estimular também de onde vem a comida que eu como, né? Porque isso também já vai despertando a questão de sustentabilidade e faz com que a criança não se limite só a algum tipo de alimento, né? Então, toda essa questão de olhar o alimento de uma forma, desde o seu trajeto, desde o seu começo lá da plantação, do cultivo, enfim, também estimula que a criança expanda mais suas preferências e sua visão em relação à alimentação. E não é difícil utilizar elas nas receitas, utilizar elas é ótimo. Juntar as crianças pra fazer, né? Eu tive uma escola que a gente fazia cooking class toda semana com eles. Então a gente fazia macarrão de abobrinha, a gente incluía as crianças pra fazer tudo. E aí quando minha filhada vem aqui, a gente faz também. Então a gente fez suco de abacaxi com hortelã. Aí ela foi na horta não, mas meu vasinho antes das formigas comerem. Foi lá, pegou o hortelã, colocou no liquidificador. Então assim, eu sei que pra ela beber aquele suco fez muito mais diferença de eu ter feito sem ela. Sim. Então, faz muito mais sentido, né, pra eles, porque eles se sentem úteis. Criança tem muito isso, de querer se sentir, nossa, minha mãe tá fazendo, será que eu posso fazer também? Meu pai tá fazendo, é muito legal. Então,
interagir mesmo, colocar eles para eles sentirem a alimentação desde pequenininhos. Para que a gente também desenvolve autonomia, né? Exatamente. Que é exatamente o que a Maria Montessori busca o tempo todo, né? Sim. Buscava, né? Quando ela escreveu. Eu tenho uma situação que até coloquei como uma pergunta. Eu vejo muito isso, por exemplo, lá na escola, a criança só come o tomate. E aí a gente conversa, né, e fala: ah, mas vamos comer o tomate junto com o arroz. Ah, mas eu não quero arroz, só como tomate. Ou não come feijão. Como faz isso? É exatamente isso também? Sempre colocar no prato e incluir? Seria isso? Essa questão de preferência por alguns alimentos, outros, isso é uma coisa que vem desde lá da introdução alimentar. Então a gente tem que avaliar o contexto ampliado, né? Será que ela teve acesso a esse alimento quando ela era pequenininha? Entendi. Será que, de repente, aquilo que eu falei, às vezes a mãe ofereceu, a criança realmente no começo tende a ter expressões engraçadas até de recusa, de não gostar. Aqueles vídeos de limão, né? A criança comendo, chupando limão. Ou às vezes mesmo não engoliu, né? Colocou pra fora o alimento. Então, não gosta. Nossa, ela odeia feijão. Criança que vomitou. Que provoca o próprio vômito porque não queria comer. Depois de crescido é um pouquinho mais difícil, mas é sempre tentar estimular. Nunca desacreditar, entendeu? A gente fala que tem que oferecer no mínimo 10 vezes. Claro que não no mesmo dia. Tá. Mas ofereceu hoje, espera uns 2, 3 dias, oferece de novo, tenta mudar a forma de preparo. Porque aí tende a, quando crescer, ter uma maior aceitação. Que aí entra nessa questão de, só come tomate. Por que será que só come tomate? Será que a textura? Será que ela não acostumou com outros legumes? Então sempre tentar oferecer, ter paciência, não fazer sistema de recompensas. Nossa, é péssimo, eu já até falei que eu não acredito também nisso, no recompensa. Isso é péssimo. Por que é péssimo? Você tá oferecendo legumes ali, você fez um prato de salada e deu pra criança. Aí você fala, você só vai comer o doce se você comer legumes. O que a criança pensa? Prato de salada é tão ruim a ponto de eu ter que ganhar uma recompensa que é boa. Aí ela fica condicionada àquilo, ela já associa a salada ou qualquer outra coisa que você force ela a comer com uma recompensa, ela associa aquilo como ruim. Que eu preciso, é tão ruim que depois eu vou ganhar um doce para equilibrar esse negócio que eu comi. Então, não trabalhar com sistema de recompensas. Deixar sempre a intuição da criança guiar essa questão da alimentação. Mostrar que também é vitamina, né? Então, por exemplo, eu até falo pra eles, a cenoura ajuda o seu cabelo a ficar mais forte, é bom pra isso, fala da vitamina, é bom que eles vão aprendendo, né? Sim, explicar de forma, tentar o mais aproximar a linguagem, né, da criança o máximo e tentar explicar disso que você falou, os benefícios dos alimentos. Explicar que tem alimentos, não existe alimento bom nem ruim, mas existem os mais nutritivos que para um processo de crescimento, para brincadeiras, aí já isso que a gente fala, se você não comer, você não vai conseguir correr no parque. Exatamente, energia, que é o que eles precisam muito, né, porque eles transpiram energia, né? Então, explicar que tem alimentos que vão favorecer mais essa questão de dar mais vitalidade, de crescer, outros que não vão colaborar tanto, apesar de serem gostosos, eles podem fazer parte da rotina, mas eles precisam aparecer com menos frequência na rotina. E aí eu acho que é exatamente o problema que alguns pais utilizam é a recompensa mesmo que você disse, né? Então eu vejo muito isso, se você almoçar hoje, que nem teve a Páscoa, eu vou comprar um ovo de Páscoa pra você. O ovo de Páscoa ele vai ganhar mesmo, né? Vai ganhar da família e tal, igual você falou, é uma questão. Não é que você não pode comer, tem que comer, sim. Você tá. Tem uma postagem que você colocou, gente, segue ela no Instagram, o Rafael coloca aqui de novo pra lembrar, que você colocou que foi comida na mesa, uma coisa assim que você colocou, que as pessoas têm que entender que o Natal tá chegando e não pode falar, não vou comer isso porque eu estou de dieta. Mas é entender que você tá ali numa reunião. E é exatamente isso, né? Você tá lá no domingo de Páscoa, não vou comer isso, ou meu filho não vai comer isso. Eu acho que é muito difícil falar isso, mas as pessoas não podem utilizar recompensa. Ele tem que entender que ele tem que comer porque faz bem pra ele, né? Sim. E é engraçado que isso, depois influencia até na vida adulta. Porque você cresce com essa questão... Não posso comer. Tô falando na alimentação. Eu tô falando de mim.
você cresce ou não posso comer, né? Ou você fica assim, nossa, eu comi ou tive um dia estressante. Quando a gente cresce, mudam as prioridades. Então, eu tive um dia estressante, eu mereço comer um doce. Professora usa isso o tempo todo, tá, gente? Acho que se você um dia visitou a escola pública, você deve ter visto, pelo menos a imagem que eu tinha, né, das minhas professoras, elas eram bem um pouco mais cheinhas, né? E aí você pensa, nossa, o professor tá sempre comendo chocolate, massa, lanche. Sim, a gente sente esse desejo, eu não sei o que acontece. E aí a gente ganha muito chocolate também dos alunos. Então a gente fica nessa, tipo, eu preciso comer porque eu tive um dia muito ruim. Ou eu preciso comer porque o meu dia foi bom. Também tem essa. Sim, a gente passa a usar esse sistema de recompensa. Com nós mesmos. É claro que nós, enquanto humanos, seres afetivos, com muitos sentimentos, vai ter um momento ou outro que a gente vai comer por questões que não sejam a fome, né? Então, tô na TPM, mulher principalmente. Existe essa questão dos sentimentos, das emoções, dos hormônios e tudo bem. Só que isso não pode virar uma rotina. Então, assim, você ter autoconhecimento e trabalhar isso na criança também. Fazer com que elas entendam o que elas estão sentindo para que tudo não vire fome. Porque hoje a gente está num momento que a gente não entende o que a gente está sentindo e tende a achar que é fome. Então, tô triste, né? Tô triste, eu como. Tô feliz, eu como. Mas por que eu tô triste? O que aconteceu? É mais fácil você entender e lidar com o que causou a tristeza pra de repente até trabalhar ela do que transformar em fome, né? Que é o que a gente faz. Bom, você já respondeu essa. Essa é na verdade uma dúvida minha também. Por que alguns profissionais indicam o consumo de açúcar apenas, né, depois dos 2 anos de idade? E assim, como fazer, essa também é outra pergunta pra mim, que a família entenda essa sua decisão. Porque eu tenho, você conhece minha mãe, minha avó e tal, mas a família do Fábio também, assim, gosta muito de cozinhar pras pessoas e é assim que eles demonstram amor também. E eu não gostaria de alimentar a minha criança com algumas coisas, e a gente até conversou, a gente vai falar sobre isso também, sobre o BLW, né, que a gente tem essa vontade de fazer. E eu não queria dar o açúcar. Só que como você explica pra família pra respeitar esse momento seu e da criança e do seu parceiro? Então, essa como questão... que você faz isso? Isso é uma questão bem difícil, porque realmente tem essa influência dos avós, das pessoas que estão de fora, assim, né? A questão do açúcar não é algo que só os profissionais falam e usam, é uma recomendação do Ministério da Saúde mesmo, né? E aí a gente sempre fala, o açúcar ele tem ainda alguns estudos que avaliam a questão do vício. Então assim, você pega uma criança que está formando o seu paladar, tá em um momento de identificação de sabores, enfim, você já vai dar o açúcar, você já cria ali uma questão de repente ela ficar condicionada àquilo. Então você dá um suquinho que às vezes não necessitaria de açúcar, aí você vai pôr o açúcar, pode ser que depois ela estranhe se você der ele normal de novo. Então é melhor você tentar não utilizar o açúcar de adição, que é o que a gente fala, que é esse que a gente tem o controle de adoçar um suco. Que não é o açúcar da fruta, né? E que não é um doce. O açúcar de adição é o que a gente põe no cafezinho, põe no açúcar, põe numa papinha de fruta, enfim. Então é tentar não utilizar e tem também a questão da formação do paladar, enfim, é tudo isso. E aí você fala, tem a oferta de fora. É sempre jogar limpo com a família. Fala, olha, a gente tá tentando manter dessa forma e tal, mas também não criar monstros na sua cabeça, né? Não se cobrar tanto. Pode acontecer dele ter acesso. Até mesmo, por exemplo, cresceu, foi pra escolinha. Na escolinha, nem todos os pais pensam da mesma maneira. Sim. Né? Então, eu tinha um caso de um amigo que é muito legal. Ele sempre trabalhou a filha dele com lancheirinhas de fruta de coração, estrelinha, florzinha. Aí, primeiro contato com a bolacha recheada. Eu falei, calma. Traquinas, né? Essas assim. Tem o primeiro contato com a bolacha recheada. Eu falei, calma, se ela pedir, se ela aceitar, deixa, né? Porque senão, que é isso que você falou, a gente vai começar a ensinar a barrar alimentos e deixar ela ter medo, né, dos alimentos. Criar uma restrição. Então, assim, da nossa parte, quando é familiar, que a gente consegue ter um diálogo, abrir o jogo e tentar mostrar o nosso ponto de vista enquanto pais. Porque nós é que estamos ali por trás. Nós nunca ainda não somos mãe, né, gente? Mas tentando. Estamos aí, a caminho. Meu namorado vai ficar bem feliz com isso. Mas nós estamos aí por trás vocês estão por trás da educação, assim,
no dia a dia, então é tentar jogar limpo com as pessoas. Olha, não quero, não gostaria que assim fosse. Tentar explicar também, vai deixar na casa do vô? Deixa, leva uma frutinha cortada. Ou se não, estimula também o vô e a avó a fazer uma frutinha de coração, entendeu? Para que eles entendam. Mas não criar monstros na nossa cabeça também, pra gente não passar isso pras crianças. Porque a gente se frustra também, né? Porque a gente começa a ver a internet, né? Que como você disse, a gente vê em todos os lugares. Por exemplo, o YouTube agora. O youtuber fez tal alimentação pro filho. Aqui come só coisa saudável. E aí você começa a se pressionar, fala, não, eu preciso ser assim também. Sim. Eu preciso criar um ambiente que seja mais adequado, meu filho precisa comer certo toda hora, mas a rotina às vezes não permite isso. E a gente tem que começar a pensar que tudo bem. Eu fiz um post hoje, inclusive, que fala sobre olhar a régua do próximo e usar ela como métrica para nossa vida. Olha! A gente faz muito isso em tudo, em sentimentos, em carreira, em alimentação, em corpo, principalmente esses dois últimos. A próxima pergunta é sobre corpo. Alimentação e corpo, por conta dessas influências da mídia, a gente acaba usando a régua do outro para fazer uma métrica nossa. Então, com criação de filhos, a gente vê famosos criando filhos de forma que a gente fala, uau, como consegue? Porque eles não tem outra coisa por trás, né? Que tem aquela frase, né? It takes a village to raise a child. Precisa de um vilarejo, muitas pessoas para criar uma criança. E é verdade. E a gente, no dia a dia, a gente percebe que é de outra maneira que toca o barco. Porque a gente, às vezes, é mãe, esposa, é dona de casa, trabalha fora, cuida da avó. Então assim, não dá pra comparar a nossa vida, que às vezes também não tem uma profissional que nos auxilie dentro de casa com essa questão da criação da criança, com uma pessoa que tem uma outra rotina, uma outra vida, tem toda uma equipe de profissionais que estão ali ajudando na criação. Então nunca comparar, e justamente para não se frustrar, né? Você tá fazendo com certeza o seu melhor enquanto pai e mãe. Isso nunca se culpe. Sempre procurar, tô com dúvida de introdução alimentar, tô com dúvida, procurem perfis de profissionais, o perfil do Ministério da Saúde, vai no site do Ministério da Saúde, procura sempre em fontes confiáveis, discute com o seu médico, mas não fica comparando em redes sociais ou com a criação do amigo, não faça isso, tá? Que essa questão, até a gente entra nessa pergunta, né? Como orientar uma criança que sofre bullying por causa do corpo? Que, por exemplo, quando eu cresci, eu era muito magra quando eu tava crescendo. Então eu sofria muito bullying por causa disso. E aí, depois que comecei a comer, também, e eu acho que foi isso que aconteceu também, por eu ser muito magra, eu tinha muita ansiedade, então eu comia demais. Gente, eu comia uma lasanha congelada com coxinha. Eu mergulhava a coxinha na lasanha, olha o absurdo. Então aí eu comecei a engordar também por causa da faculdade também. Então ao invés de eu preparar um lanche para eu poder comer no intervalo das faculdades, das aulas, eu ia no ragazzo. Eu ia, num lanche, e era todas as noites, né? Esse tipo de lanche. Então, eu até desviei do então a gente acaba sofrendo bullying, às vezes não é nem das outras pessoas, é a gente mesmo. A gente tá andando na rua e a gente começa a não se gostar. Como que a gente orienta uma criança? Porque as crianças, eu vejo que mais cedo elas têm passado por isso. Minha filhada não queria ir no Sesc porque eles iam ter um passeio lá, né? Ia ter uma piscina e ela não quis ir por vergonha do corpo. Então assim, como orienta a se gostar, entender que você é diferente, né? Eu até brinco com as crianças, eu falo, olha pra mão de vocês, todos os seus dedos são diferentes, as linhas são diferentes, inclusive da outra mão, então ninguém é igual. Mas a mídia hoje, ela é muito forte, né? O primeiro passo é tentar trabalhar crenças e traumas dos pais. Isso é muito importante. Hoje em dia a gente vê uma preocupação, eu quero engravidar, eu preciso trabalhar minha alimentação. Perfeito. Só que a gente também tem que ter cuidado com essas questões de crenças. Como que a gente cresceu? Será que os pais também tiveram algum trauma em relação ao corpo, que eles levam isso pra vida e acabam passando pra criança? Tem que pensar essas questões, trabalhar a diversidade.
É muito importante essa questão de mostrar os dedinhos, mostrar vários tipos de corpo através de histórias, tudo bem lúdico enquanto a criança... cultural também, né? Porque, por exemplo, o alemão tem um corpo diferente do brasileiro, até que não, que nosso Brasil, graças a Deus, a gente tem bastante mistura, assim, né? Mas quando você pega o oriental, eles têm corpos diferentes, Sim. todos nós, né? Sim. Então é até legal mostrar isso pra criança, quando for falar de natureza e sociedade, que é uma área de conhecimento da educação infantil, poder explicar isso, né? Sim. Que nariz é diferente, o olho é diferente e é perfeito sermos diferentes. Sim, sim. O Brasil é um país muito miscigenado. Graças a Deus. Então, já explicar essa questão histórica para eles, né, de vários tipos de pessoas que vieram de vários lugares, também já faz com que a criança entenda essas diferenças, né? E tentar não plantar traumas também falando do corpo da própria criança. Ah, sim. Porque chamar de bacon a criança. Torresminho. Esses apelidos são péssimos, né? Quando a gente reforça isso na criança, faz com que ela passe a observar mais isso no corpo de outras pessoas. Então, além da questão das mídias... Não é uma brincadeira assim. Não é. Falar de corpo, eu até dei uma palestra que eu tava conversando com a Esté para adolescentes, né, assim, 12, 13 anos, e eu falei no final, gente, não falem sobre o corpo do amigo, porque pode parecer brincadeira, pode ser que seu amigo dê risada na hora. Mas ele não tá rindo por dentro. Mas pode ser que por dentro é como se tivesse uma ferida aberta e você foi lá e cutucou a ferida, porque você não sabe o quanto aquilo significa pra ele. Então, não fala. Então, não comenta de forma pejorativa sobre o corpo do seu filho. Claro, se percebeu que tá tendo aumento de peso ou tá com baixo peso, trabalha isso da forma mais carinhosa e empática possível. Conversando com a criança, dos né? profissionais, com as tomadas de ação que forem necessárias, né, com a ajuda desses profissionais, mas não seja sempre carinhoso, não reforce crítica, não use apelidos para definir, esses que a Esté falou, e não use o termo, isso é uma coisa que está acontecendo muito também, o termo gorda não é um termo maléfico, do mal, das trevas. Gorda é uma definição, então assim, hoje a gente usa a palavra gorda como ofensa. Mas não é pra usar. Não tem que ter vergonha de chamar uma pessoa de gorda. Porque aí você não chama de gorda, você vai chamar de fofinha, de redondinha. Aí vai ficar usando usinhas, que às vezes são piores também, os diminutivos. Sim. Então é tentar não criar também esses significados por trás de alguns termos. Gorda não é xingamento. Claro que você não precisa ficar chamando seu amiguinho de gordo, né? Reforçando isso. Tenta sempre mostrar valores também para as crianças, né? Mostrar as qualidades que todo mundo tem. Sim, reforçar. Isso para nós adultos é muito importante, porque às vezes a gente se define só o número da balança. Mas quanto mais de coisa boa a gente tem por trás, né? Do nosso corpo, do nosso cabelo, do nosso nariz. A gente tem muitas qualidades. E reforçar isso nas crianças também, né? E se perceber que tá tendo algum tipo de mudança emocional, procurar ajuda, conversar na escola para entender e procurar ajuda, né, de psicólogos, enfim. É porque às vezes os pais nem sabem, né, que isso tá acontecendo. Sim. Então, e não adianta chegar nossa, o moço do algodão doce. Vamos esperar o moço do algodão doce passar. Passar com a buzininha dele. Tá saindo o sol, gente. Tá. Choveu muito, agora está saindo o sol. Pronto, o moço passou. Que muitas vezes os pais pegam a criança da escola e falam: como é que foi a escola? A criança não vai falar, gente. Ela não vai falar. Muitas vezes ela não vai falar. Tenta numa brincadeira, numa conversa da janta, né? Que foi isso que você falou, que é o momento de você conversar. Sim. Porque aí é que ele vai começar a contar isso. Aí você fala também, né, numa conversa, como ela falou, carinhosa. Olha, eu tô sempre aqui pra você, tudo que acontecer você pode conversar comigo, a gente vai tentar juntos entender isso que tá acontecendo. Então, às vezes a criança, o adolescente tá passando por um bullying, ele não quer falar pra você também, não só por medo, pra também não te preocupar. Sim. Então, tentar conversar. E a gente vê cada vez mais no jornal, na internet, que tem pessoas que estão morrendo por isso. Por causa de alimentação, que é uma coisa que dá pra resolver, né? Sim. É que justamente por essa questão dessa cobrança social, dessa influência das mídias, a gente entra numa questão de doença mesmo, né? De transtornos. A gente vê aí a questão dos transtornos alimentares, dessa questão de aceitação do corpo, de distorção de imagem corporal. Então é algo muito grave, não é assim tão simples
quanto parece. Por isso que a gente tem que ter atenção. E outra coisa, para as mamães, para os papais, nunca falar de corpo de forma do próprio corpo, assim. Às vezes a gente olha no espelho e tudo bem, tem dias que a gente não consegue, fala, nossa, isso aqui poderia estar melhor. Claro que não pode ser também sempre, mas tentar não comentar perto da criança. Mãe, desculpa, eu vou contar isso como um exemplo. Eu lembro muito bem da minha mãe deitando na cama pra pôr uma calça jeans. Várias vezes, ela muito chateada. Hoje não, hoje minha mãe ela aceita muito bem o corpo dela, até porque ela faz academia, ela amadureceu isso nela. Mas eu lembro muito dela não se amando e ela deitando na cama pra fechar uma calça jeans. Sim. Tanto que aí também dá pra explicar. Eu não uso calça jeans hoje. Eu não uso nada apertado, eu me recuso a passar por aquilo. O bullying, ele traz uma série de coisas aí que a gente sabe de sentimentos, a criança passa a ficar ansiosa, desperta uma série de outras coisas. É importante também, muito importante, sempre conversar sobre sentimentos com a criança. Por que isso? Porque desde a amamentação, a criança já nasce com uma intuição de saber quando ela vai, de saber avisar quando ela está com fome, pelo choro ou através de outros sinais aí que de repente os pais vão se familiarizar, né? Porque cada criança é de uma forma. Mas aí, se mesmo na amamentação, por exemplo, a gente começa qualquer choro, bota no peito. A criança já nasce com já cresce com aquela ideia de que sentimentos podem ser resolvidos com a comida. Pode parecer que não, ai, bebê não entende nada, mas entende. Então já tem esse vínculo. Então é importante também, depois de crescidinho, sempre conversar sobre sentimentos com as crianças. O que você está sentindo hoje? Por que você está chorando? Ah, tá chorando, ganha um doce. Não, entende o que você tá chorando porque você tá cansado, então você precisa descansar, vamos tirar uma soneca. Exatamente. Ah, você tá chorando porque você quer aquele brinquedo? Hoje não dá, não é. E tem que saber falar não. A gente vai fazer um vídeo sobre frustrações mais pra frente. E eu vou falar sobre essa questão do não. Tem que ser falado não. A criança vai chorar? Vai, na primeira, na segunda e na terceira vez. Até no vídeo, eu acho que disciplina positiva, eu já comecei a falar sobre isso. Mas ela precisa desse não. Sim. Ela precisa. Sim. E entender o que tá passando, né? Foi o que você falou. Tá chorando porque tá cansada? Então, você está chorando porque você precisa descansar, porque teve um dia exaustivo, foi pra escola, brincou, então nós vamos descansar. Ah, tá chorando porque brigou com o amiguinho na escola. Então você brigou com o amiguinho na escola, amanhã você vai conversar com ele, vai se entender, sim, mas não deixar com que, ai meu Deus, tá chorando, eu vou dar um docinho, tadinho. Não, entende com ele os sentimentos, porque a gente, enquanto adultos, a gente faz muito isso, né? Como a gente discutiu. Então, trabalha isso com as crianças também. O que você tá sentindo? Qual que é o motivo do seu choro? E acolher o máximo possível. A gente sabe que carinho, amor, essas coisas, acho que a Esté também fala muito sobre isso, nunca é demais. Então, sempre ter essa acolhida o mais carinhosa possível pra não transformar tudo em comida, né? Isso. Aí a gente encerrou. Sim. A gente encerrou fazendo a pergunta. Não, porque assim, agora que nós encerramos o bate-papo, que eu acho que vai render mais vídeos, inclusive, se vocês tiverem mais perguntas, a gente vai gravar um vídeo. O Rafael certeza vai me zoar agora. A gente vai gravar um vídeo agora lá na cozinha, uma receita, e a gente vai conversar um pouquinho lá. Então esse vídeo tá indo agora, que você tá assistindo agora, e vai ter esse outro vídeo no outro fim de semana. Então não deixe de assistir esse outro vídeo, de compartilhar, e se você tiver alguma pergunta, por favor, coloque aqui embaixo, que a gente pode conversar um pouco mais também no Instagram. Não esqueça de me seguir no Instagram, e se inscrever aqui no canal, apertar o sininho para você receber as notificações, curtir, comentar, compartilhar e seguir a Bruna no Instagram, tá bom? Obrigada, gente! Tchau! Quer uma luva pra você? Não, eu queria aqui, passar embaixo a da Cláudia mesa. E o Fernando, porque eles levantavam a mesa. Nossa, levanta a mesa! Eu acho que o editor vai pôr música. Não vai, ele é mentiroso.